Fala galera, beleza? Professor Augusto aqui com vocês. Como sempre, aqui fazendo a nossa correção de provas. É um momento sempre muito importante. É legal você treinar para as provas que pretende fazer. E mais legal ainda é você, obviamente, as questões que não consegue entender direito, analisar, assistir uma correção, porque isso é uma baita de uma preparação. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos corrigir a prova do Enem 2021 PPL. Questão, lembrando que a gente está falando aqui, ó, do caderno azul. Cara, tem gente que confunde, mas e o caderno cinza, e o caderno rosa? Todas as questões são exatamente iguais, o que muda é só a ordem das questões, tá? Então, se você tava aí com outro caderno, não importa, cara, isso é a mesma questão, beleza? Me baseei aqui no caderno azul, vamos seguir a sequência. A questão 92 fala o seguinte: ao longo do processo evolutivo, adaptações anatômicas e fisiológicas permitiram a sobrevivência de plantas às condições dos diferentes ambientes habitados. O quadro apresenta exemplos de 5 plantas com diferentes características. Planta 1, caule carnoso; planta 2, caule tipo rizóforo; planta 3, raízes tuberosas; planta 4, raízes sugadoras; e a planta 5, raízes tipo pneumatóforos. Qual dessas plantas é adaptada a ambientes com disponibilidade restrita de água? Então vamos lá. Já vou te deixar aqui uma dica. O Enem ele gosta bastante de cobrar adaptação de plantas e animais a determinados ambientes. Se o ambiente é seco, melhor ainda, tá? Então, plantas xerófitas, por exemplo, plantas adaptadas a ambiente de caatinga e relacionando o bioma que mais caiu até hoje no Enem, que foi o cerrado. Então, adaptações que as plantas têm para viver no cerrado, por exemplo. Só estou dando uma dica, um exemplo. Em relação a essa questão aqui, nós temos 5 plantas, 5 adaptações. Qual delas é a adaptação para ambiente com disponibilidade restrita de água? Caule do tipo rizóforo, para quem não sabe o que é, cara, nunca ouvi falar nisso. Na verdade, seria o seguinte, ó, quando você estuda manguezal, existe uma planta, por exemplo, uma espécie lá do manguezal chamada Rhizophora mango. Então, esse rizóforo vem desse tipo de caule, onde ele mesmo já tem várias ramificações que se espalham para aumentar a sustentação. Claro que você pode ter ali adaptação de raiz também no mangue, né? Que ele até fala ali, a tal da raiz do tipo pneumatóforo. Então vamos lá. Então temos aqui caule tipo rizóforo e raiz tipo pneumatóforo, são duas adaptações que você encontra em plantas de manguezal. Lembra que a raiz tipo pneumatóforo é aquela que ela sai do solo um pouquinho para poder captar o oxigênio diretamente do ar, já que o solo é muito encharcado. A raiz sugadora é uma raiz de planta parasita. Austório, ali, ela vai introduzir suas raízes nos vasos do xilema da planta hospedeira. Então não é a questão de disponibilidade restrita de água. A raiz tuberosa é uma raiz que armazena amido lá na raiz. Temos alguns exemplos. Temos a beterraba, temos a cenoura, temos a mandioca, a batata doce. São raízes tuberosas. Já o caule carnoso, por que ele tem esse nome? Caule carnoso. Um caule carnoso, esse carnoso é por causa do armazenamento de água. Então, esse caule vai ser rico num tecido, por exemplo, que é chamado parênquima aquífero, que armazena água. Então, esse caule carnoso é uma adaptação para a disponibilidade restrita de água, já que é um ambiente mais seco, ele é carnoso porque armazena aquela água ali dentro dele. Beleza? Então, temos aqui o nosso gabarito, planta número 1, caule carnoso. Tranquilo? Conseguiu entender? Eu espero que sim. Bora para a nossa próxima questão. A questãozinha 93 do Enem 2021 PPL falava o seguinte: crescimento vegetal pode ser influenciado tanto pela disponibilidade de nutrientes como por substâncias reguladoras. Na hidroponia, técnica de cultivar hortaliças sem solo, as raízes ficam suspensas em meio líquido contendo solução nutritiva controlada para otimizar o crescimento da planta. Para garantir um crescimento satisfatório dessas hortaliças, a solução nutritiva empregada nessa técnica deve conter quantidades adequadas de. E vamos lá, para quem nunca viu um cultivo hidropônico, tá aqui, olha. Tem ali ó, umas folhas de alface ali, e aqui a água, cara, a raiz fica suspensa na água, não tem solo, a água fica correndo, né? E aí essa água, obviamente, tem que ser adicionado algum tipo de nutriente ali.
Nutriente esse que, se essa planta estivesse no solo, ela pegaria do solo. Então, o que tem que conter ali? Lipídios, enzimas, minerais, vitaminas, carboidratos? Vamos lembrar que as plantas são seres autótrofos. Elas pegam as substâncias inorgânicas e formam os compostos orgânicos. Então, ali, ó, carboidrato, lipídios, enzimas, que são proteínas, as vitaminas, as plantas vão produzir aquilo. Elas produzem, então elas não precisam receber pronto aquilo. Produzem ali através da fotossíntese, por exemplo, vários desses compostos, né? Mas aí, ele falou lá no início, o crescimento vai ser influenciado pela disponibilidade de nutrientes como por substâncias reguladoras. Então, essa solução nutritiva tem que ter essas substâncias reguladoras também. E aí é o seguinte, o que a planta pega do solo? Água e sais minerais. E aí faz subir pelo vaso do xilema, lá, seiva bruta, chega lá na folha e rola a fotossíntese. Água e sais minerais. Então, se você está no cultivo hidropônico, tem que ter água e você tem que disponibilizar aqueles sais minerais que a planta pegaria do solo. Portanto, minerais é a nossa resposta. Gabarito alternativa C. Claro que assim, né? A planta, por exemplo, do solo, ela também retira nitrogênio ali, né? Então, ela precisaria de nitrogênio, né? De um nitrato ali, né? Então, a nossa resposta ali, minerais. Beleza? Tranquilo? Conseguiu entender? Eu espero que sim. Bora para a próxima questão. Probióticos são micro-organismos vivos utilizados na promoção da saúde, uma vez que ajudam na reposição da microbiota intestinal. No entanto, recomendações médicas indicam que probióticos de origem bacteriana não devem ser consumidos ao mesmo tempo que antibióticos, sendo necessário um intervalo entre a ingestão de um e outro. O consumo concomitante desses promotores da saúde poderá causar o quê? Obstrução do fluxo intestinal, anulação do efeito dos antibióticos, intoxicação pelo excesso de fármacos, desorganização do sistema imunológico ou redução da densidade de bactérias simbióticas. Vamos lá, galera. Probiótico, ele não é ali um fármaco, assim, né, um medicamento, uma droga, né? Então, são micro-organismos vivos utilizados na promoção da saúde. Então, você faz uso de um probiótico desse para que aqueles micro-organismos colonizem o seu intestino, né, formem a sua microbiota intestinal, e elas vão ter várias funções muito importantes para a nossa saúde. Agora, para que serve um antibiótico? Serve para matar a bactéria. Então, de que adianta você consumir um probiótico de origem bacteriana e, ao mesmo tempo, ingerir antibióticos serve para matar a bactéria? Você concorda que você vai estar ingerindo algo que deveria colonizar, povoar ali o seu intestino, só que ao mesmo tempo você está dando um veneno que mata essas bactérias que deveriam colonizar o seu intestino? Então não faz muito sentido isso. Então, óbvio que se a gente olhar as alternativas, qual é o gabarito que fale realmente nesse conflito de interesses, digamos assim? Redução da densidade de bactérias simbióticas. Simbiose é uma relação bastante intrínseca, é uma relação muito forte, tá? Muito específica ali. Então, alguns autores colocam até como um sinônimo de mutualismo, mas é uma relação que é muito específica. E aí você tem, claro, bactérias dentro do intestino em simbiose, ele te ajudando pra caramba. Claro, um mutualismo, um ajuda o outro ajuda um, mas é uma relação bastante forte, isso é uma simbiose. Se você toma antibiótico, mata várias bactérias, pode ser aquelas que estão te causando doença, mas também vai prejudicar as bactérias que seriam boas, digamos. Então, você vai reduzir a densidade de bactérias simbióticas, as bactérias boas, quando você faz o uso de um antibiótico. Beleza? Tranquilo? O que você achou dessa questão aqui? Questão fácil? Questão difícil? Espero que você tenha entendido porque o gabarito é a alternativa E. Bora para a próxima. Em uma palestra, o apresentador falou sobre uma importante doença negligenciada no Brasil, citando algumas medidas ou ações que podem ser adotadas para o seu controle, tais como a eutanásia de cães soropositivos. Então vamos lá, ó. Eutanásia de cães soropositivos, borrifação com inseticida, remoção de matéria orgânica
e a poda de árvores no quintal das residências. No texto, a qual doença o apresentador se referia? Questão clássica do Enem, assim, e clássica de vários vestibulares, onde você precisa ter um conhecimento muito importante sobre as doenças, que é como você pega cada doença. Eu bato nessa tecla sempre. Você precisa de duas informações sempre que for estudar as doenças. É quem causa e como pega. Quem causa e como pega. Se você tiver essas duas informações, tá excelente, porque o resto você pode até inferir disso, pensar em cima do que você sabe para chegar numa resposta se a questão pede outra coisa, sei lá. Pede uma medida de prevenção. Pô, profilática. Se você sabe como pega, você sabe como previne. Ele está falando de uma doença, tem que estar relacionada a cachorro, ou seja, o cachorro ele ou transmite diretamente para o ser humano, ou ele é um reservatório, ele também fica doente, e aí tem alguma coisa, a gente vai falar. Borrifação com inseticida para matar inseto, então aquela doença tem que ter a ver, tem que ter inseto relacionado. Remoção de matéria orgânica e poda da árvore no quintal, eu já vou falar por que isso. Então vamos lá. Raiva. Raiva. De fato, tem cachorro envolvido, ou pode ter, né? Pode ser um contágio direto, mas o que tem a ver com borrifação de inseticida? Remoção de matéria orgânica e poda de árvore no quintal. Não tem nada a ver com a raiva. A raiva, a única coisa que tem a ver ali, ó, seria eutanásia de cães soropositivos. Mas mesmo assim, cara, o cachorro vai morrer tão rapidamente com raiva ali que... Mas beleza. Malária. Malária. O que a malária tem a ver com cachorro, para começar? Borrifação com inseticida, beleza. A malária ela é transmitida por um mosquito prego, que é o Anopheles. Remoção de matéria orgânica e poda de árvores no quintal. Malária, os mosquitos se reproduzem em água, né? Não em água, assim, mais em mata, assim, né? Não tipo o Aedes aegypti, que é mais na cidade mesmo. Mas, enfim, produzem água. Então, cara, não tem nada a ver com cachorro. Não rola esse lance da malária aí, tá? Tá. Dengue. Dengue, primeiro, que não seria uma doença tão negligenciada assim no Brasil. Claro que a gente tem problemas para combater a proliferação de mosquito, mas dengue é uma doença que são feitas campanhas, a maior parte da população ouviu falar, sabe o que é e tal, né? Mas enfim, vamos lá. Faz parte do rol de doenças negligenciadas pelo mundo, mas aqui no Brasil a gente tem uma atenção maior com dengue. Mas o que tem a ver a dengue com cachorro, de novo? Tá? O mosquito da dengue ele se reproduz em água parada. Não é na matéria orgânica ali e tal. Então também não tem muito a ver com dengue. Toxoplasmose. A toxoplasmose também não tem nada a ver com cachorro. Toxoplasmose é por ingestão ali do protozoário, do toxoplasma, e você pode ingerir isso em carnes contaminadas, pode ingerir em cistos que são liberados em fezes de gatos contaminados, por exemplo. Então não tem a ver com cachorro, tem a ver com gato, mas nada a ver com borrifação de inseticida, poda de árvore, nada a ver. Leishmaniose visceral. Aí sim, chegamos na nossa resposta. A leishmaniose é uma doença causada por protozoário flagelado do gênero Leishmania e utiliza como vetor o mosquito, que é o mosquito palha, o birigui, que é um flebotomínio, que se reproduz na matéria orgânica, no solo ali, tá? Aquela matéria orgânica que cai, que está se decompondo no solo, é ali que ele se reproduz, não é em água parada, tá? Então, já começa por aí. Tem a ver com borrifação de inseticida? Com certeza, ele é um inseto, né? O vetor é um inseto. Remoção de matéria orgânica e poda de aves, beleza, se reproduz ali. E o que tem a ver a eutanásia de cães soropositivos? O cachorro passa a leishmaniose para o ser humano? Não, porque o cachorro também fica doente. Então, se um mosquito palha ali, se tiver infectado com um protozoário do gênero Leishmania, picar um cachorro e o cachorro ficar doente, esse cachorro não vai passar a leishmaniose para uma pessoa. Mas, se um outro mosquito palha pica aquele cachorro, o mosquito vai se infectar e vai poder passar isso para um ser humano. Tá? Então, é por isso do lance da eutanásia de cães soropositivos. Tá? Lembrando que a leishmaniose tem a cutânea e a visceral. As duas usam o mesmo vetor, só que a leishmaniose cutânea é uma espécie de protozoário ali, que é a Leishmania brasiliensis, e a leishmaniose visceral, Leishmania chagas, Leishmania donovani,
Então, são outras espécies de protozoário, tá? E uma doença um pouco mais grave, que afeta órgãos internos e tal, e tem uma taxa de letalidade maior. Beleza? Mas então temos o gabarito leishmaniose visceral. Então, de novo, sempre que você for estudar a doença para o Enem, saiba quem causa e como pega. Não só para o Enem, mas para qualquer vestibular. Bora para a próxima. A questão 102 do caderno azul falava o seguinte: o cladograma demonstra o grau de parentesco entre 5 grupos de animais vertebrados. Então tá lá: sardinha, sapo, jacaré, pardal e coelho. Sardinha é peixe, sapo é anfíbio, jacaré é um réptil, pardal é uma ave e o coelho é um mamífero. De acordo com esse cladograma, quais animais apresentam maior semelhança genética? Então perceba que assim, você não tinha exatamente que ficar atento ali às novidades evolutivas, né? Vértebras, membros locomotores, pulmão, ovo amniótico, não é só por aí, assim. Claro que você pode ver, quanto mais características dois grupos compartilham, mais próximos evolutivamente eles são, né? Mais características evolutivas eles compartilham ali. Mas aqui é o seguinte, galera, sempre que você vai interpretar um cladograma desse, vai fazer o seguinte, ó. Mesmo que a questão não mostre, aqui do lado de um cladograma, tô no mouse, tá, galera? Então vai ficar um negócio bizarro mesmo ali, eu espero que vocês me perdoem. Existe uma linha do tempo. Aqui em cima seria o tempo atual. E lá embaixo o mais antigo, né? Eu vou chamar aqui de tempo zero. Então o que acontece? Todos esses grupos aqui, ó, sardinha, sapo, jacaré, pardal, coelho, eles existem hoje, né? Então eles estão ali no tempo atual. E o grande lance é você verificar em que momento da evolução os grupos se separaram, as espécies se separaram, ou no caso aqui os grupos se separaram. Quem se separou há menos tempo é mais próximo evolutivamente. Então é o seguinte, a sardinha se separou dos demais, do sapo, jacaré, pardal. Aqui, ó, isso é chamada de cladogênese, é um evento de separação, cladogênese. Para quem não sabe interpretar cladograma, eu vou deixar um link aqui. Eu tenho uma aula, é bem rápida a aula, acho que tem 12 minutos, se eu não me engano. É uma aula em resumo sobre interpretação de cladograma. Vou deixar aqui para você. Mas está aqui, ó. Eu não sei há quanto tempo foi isso, porque não tem a linha do tempo do lado, mas está aqui. Nesse período histórico, evolutivo, houve a separação entre a sardinha, ou seja, o grupo dos peixes, e o restante dos grupos ali, que a gente pode chamar até de tetrápodes, né? Que são os 4 membros locomotores ali e tal. Beleza. O grupo dos anfíbios, representado ali pelo sapo, se separou dos demais nesse momento aqui, ó. Então, um anfíbio é evolutivamente mais próximo a um réptil, a uma ave ou a um mamífero do que a um peixe, porque ele se separou desses 3 aqui há menos tempo do que o anfíbio se separou da sardinha, do peixe. Nesse momento aqui, nós tivemos a separação desse ramo que depois foi dar origem a répteis e aves, né, jacaré e pardal ali, do ramo dos mamíferos. Ocorreu aqui essa separação. Então, os répteis e as aves se separaram dos mamíferos nesse momento aqui, ó, histórico. Bem mais recentemente do que se separaram dos sapos e dos peixes. Portanto, os répteis são evolutivamente mais próximos dos mamíferos e das aves do que são dos anfíbios ou do que são dos peixes. Só que se a gente compara quais grupos se separaram há menos tempo, nós temos aqui, velho, o jacaré e o pardal. Eles se separaram aqui, ó, nesse momento, nesse período histórico. Então, ali nós temos uma separação mais recente, portanto, eles são evolutivamente mais próximos. Então, se a gente vê, de acordo com esse cladograma, quais animais apresentam maior semelhança genética, é quem se separou mais recentemente. Então, nossa resposta é o jacaré e o pardal. De fato, as aves, elas são descendentes diretos de um grupo de réptil, que era o grupo dos dinossauros, né? Então, o grupo répteis é um grupo meio artificial, porque ele não inclui aves e deveria incluir. Para que a gente tenha um grupo verdadeiro, né, segundo a cladística ali, a filogenia, nós precisaríamos incluir as aves junto com os répteis e formar um grupo só. Beleza? Então tá. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando de novo, quem não
tem a manha de interpretar cladogramas como esse aqui, assiste o resuminho que eu tenho aqui, que eu acho que vai te ajudar. Bora para a próxima. A floresta amazônica é uma bomba que suga a água do ar vindo do Oceano Atlântico e do solo e a faz circular pela América do Sul, causando em regiões distantes as chuvas pelas quais os paulistas desejavam em 2014. Beleza. O desmatamento compromete essa função da floresta, pois sem as árvores... Então vamos lá, cara. Assim, as árvores têm várias funções, tá? Só que qual é a função que ele está falando? Qual é essa função da floresta? A função é bomba que suga a água do ar e do solo, a faz circular, causando em regiões distantes chuvas. Então é sugar a água do ar e do solo e formar chuva. Essa é a função que ele tem. Por que o desmatamento compromete essa função? Diminui o total de água armazenada nos caules? Ele está falando de armazenamento de água? Não, está falando de bomba, de sugar aquela água e jogar a água para a atmosfera, fazer circular, não de ficar mantendo para ele. Diminui o volume de solos ocupados por raízes? Então, diminui o volume dos solos ocupados. Claro que o desmatamento vai diminuir isso, mas é essa função que ele está querendo propor ali? Não. Diminui a superfície total de transpiração? Guarda essa. Aumenta a evaporação de rios e lagos? Então, o problema do desmatamento é aumentar a evaporação de rios e lagos? O que vai ter a ver com isso? Se aumentasse a evaporação de rios e lagos, o problema ia ser a seca dos rios e dos lagos, não uma falta de chuva. Aumento do assoreamento dos rios. Claro que você sabe muito bem que o desmatamento ele pode provocar o assoreamento dos rios, mas o comando da questão foi claro, está falando sobre a função descrita no enunciado, que é a questão de falta de chuva. Por causa da função de bombear, de sugar a água do solo, sugar a água da atmosfera, fazer aquilo circular e formar chuva. Então vamos lá. Como que a água faz isso, né? Claro que a água ela vai absorver ali, a raiz vai absorver a água, vai fazer chegar até as folhas, e o que faz essa água voltar para a atmosfera é a transpiração, tá? Então as árvores transpiram muito pelas folhas, principalmente pelos estômatos. Se você desmata, você não tem mais aquelas folhas para fazer a transpiração. Então você reduz a transpiração. Então o desmatamento vai fazer o quê? Diminui a superfície total de transpiração. Aquela superfície toda, da soma daquelas folhas, aquela copa das árvores que elas tinham, você desmata, não vamos mais ter essa transpiração toda. Chuvas vão ficar escassas. É o que acontece, né, no Brasil com esse desmatamento todo desenfreado que nós temos, principalmente na região amazônica, né? Então tá aqui, gabarito alternativa C, o desmatamento lá da Amazônia faz chover menos em várias regiões, inclusive no Sudeste, e aí tá falando de um problema bem grande que tivemos ali de seca, né, de crise hídrica na região de São Paulo em 2014. Beleza? Conseguiu entender? Eu espero que sim. Bora para a próxima. Uma informação genética, fragmento de DNA, pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são os responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias. Nesse caso, o fragmento de DNA, que é o gene da insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria. De onde podem ser retirados esses fragmentos de DNA? Para. Ele deu um exemplo ali que você pode pegar um fragmento de DNA e inserir numa outra molécula de DNA diferente de um outro ser vivo, por exemplo. E ele deu o exemplo da insulina. O que a gente faz com a insulina? Pega um gene da insulina, que é um fragmento de DNA que carrega uma informação para a produção de insulina, e vai introduzir isso num DNA de bactéria, num plasmídio bacteriano, e a gente cria assim, através da técnica de DNA recombinante, que faz parte da biotecnologia ali, nós criamos assim uma bactéria que recebeu um gene da insulina humana. E o que ele está perguntando é, de onde a gente pode tirar esse gene da insulina ou outro fragmento de DNA que carrega uma informação? Pô, galera, qual é o lugar da nossa célula onde nós temos a informação genética, onde nós temos DNA? Dentro do núcleo. Dentro do núcleo. Não é no ribossomo. Não é no citoplasma que você encontra DNA.
não é no complexo Golgiense, não é no retículo rugoso que você encontra DNA. Eu tô falando de DNA, cara, DNA. O DNA lá na nossa célula, ele vai ser encontrado dentro do núcleo. Você tem DNA também dentro da mitocôndria, ela tem um DNA próprio, só dela lá. Mas estamos falando do nosso DNA, núcleo, núcleo. Se tivesse mitocôndria na resposta ali, ia dar briga. Porque depois assim, mas peraí, também tem DNA na mitocôndria. Mas DNA é dentro do núcleo, né? Então, questão de nível fácil, pelo menos, eu acho que é. Eu não sei o que você acha, comenta aí. Se você acertou, achou fácil ou difícil, mas tá lá. Espero que você tenha entendido, bora para a próxima. Alunos de um curso de ciências biológicas, em uma aula de campo, avaliaram as características dos ecossistemas aquáticos. Dentre as anotações realizadas pelo grupo de alunos estavam as seguintes afirmações sobre um lago. E que o lago tinha grande quantidade de peixes mortos, com intensa decomposição da matéria orgânica, número elevado de algas impedindo a chegada da luz às camadas inferiores da coluna d'água, esgoto doméstico sendo lançado no lago, bolhas emergindo do fundo do lago. O lago é isolado do oceano por um extenso cordão arenoso. Então essas são as características daquele lago ali. Vai ser uma água mais parada, porque é isolada do oceano por um extenso cordão arenoso. O esgoto doméstico sendo lançado ali. Número elevado de algas na superfície, né, impedindo a chegada de luz até as camadas inferiores. Vários peixes mortos, intensa decomposição de matéria orgânica. Com base nas afirmações dos alunos, conclui-se que esse lago está passando por um processo do quê, cara? Autodepuração, potabilização, eutrofização, oxigenação, salinização. Pô, salinização está separado do mar, velho. Oxigenação, ele está sendo oxigenado, potabilização está ficando potável. Muito pelo contrário, jogou esgoto. Muita matéria orgânica sendo decomposta, algas na superfície, impede a penetração de luz, então as algas que estão embaixo morrem. Bactérias se reproduzindo absurdamente para decompor toda essa matéria orgânica. Essas bactérias usam todo o oxigênio da água, esgotam o oxigênio da água, aumentam a chamada DBO. O que seria a DBO? A demanda bioquímica pelo oxigênio. Todo mundo precisando de oxigênio, aumenta a demanda, a quantidade de oxigênio cai. Todas essas etapas fazem parte de um processo bem famoso e bem importante na biologia, na ecologia, chamada de eutrofização. Isso cai demais na prova do Enem, então não cheguem em nenhuma prova do Enem, aliás, em nenhuma prova de biologia, sem saber o que é uma eutrofização. Beleza? Tranquilo? Conseguiu entender por que o gabarito é a alternativa C? Eu espero que sim. Bora para a próxima. Questãozinha 110 fala o seguinte: em uma aula de métodos físicos de controle do crescimento dos micro-organismos, foi realizada uma experiência para testar a ação do calor sobre duas espécies bacterianas, a Escherichia coli e Bacillus subtilis. Nesses ensaios, foram adicionadas 2 gotas de cultura pura de cada uma das espécies em tubos de ensaio contendo meio nutritivo previamente esterilizado. Posteriormente, os tubos foram submetidos aos seguintes tratamentos. Tubo 1, tubo controle, sem tratamento. Tubo 2, fervura em banho-maria por 5 minutos. Tubo 3, fervura em banho-maria por 20 minutos. Tubo 4, autoclavação, processo de esterilização por calor úmido. Após 48 horas de incubação, foi realizada a leitura dos ensaios, obtendo-se os seguintes resultados de crescimento microbiano. Eu vou trocar porque eu botei também a tabela maiorzinha no outro slide. Então tá lá. Tubo 1, tanto no ensaio A com Escherichia coli quanto com Bacillus subtilis, positivo, positivo, ou seja, as bactérias cresceram, se desenvolveram ali. Tubo 2, as duas cresceram também. Tubo 3, Escherichia coli não cresceu, morreu, e o Bacillus sobreviveu. Tubo 4, ninguém sobreviveu. Cara, o tubo 4 era aquele do autoclavação, né? Processo de esterilização. Pô, você está fazendo um processo de esterilização, espera-se que ninguém sobreviva, que foi o que aconteceu, tá? No tubo 3, fervura em banho-maria por 20 minutos. Escherichia coli morreu, não aguentou a fervura em banho-maria por 20 minutos. Já o Bacillus sobreviveu. No tubo 2, foi a fervura em banho-maria por 5 minutos.
as duas sobreviveram. E no controle, claro, onde você não fez nada, né? Só botou as bactérias crescendo ali com nutrientes, sem tratamento nenhum, as duas cresceram. A experiência para testar a ação do calor sobre as duas espécies bacterianas demonstrou que ambos os micro-organismos são resistentes à autoclavação. Claro que não, os dois morreram na autoclavação, que era o tubo 4. Ambas as espécies têm resistência à fervura por 5 minutos? Sim, né? Porque o tubo 2 é aquele que ferveu lá em banho-maria por 5 minutos e as duas sobreviveram. Então temos nosso gabarito. Vamos só ler as outras para eliminar. A bactéria E. subtilis, pô, E. subtilis tá de sacanagem, né? Porque é Bacillus subtilis, é Escherichia coli. Então já nem vamos considerar isso. Não sei se foi um erro deles, enfim, mas dane-se, nem lê essa, tá errado. A bactéria Escherichia coli é mais resistente ao calor do que o Bacillus subtilis? Não. A Escherichia coli não aguentou aqui, ó, 20 minutos de fervura. O Bacillus aguentou. Os dois micro-organismos são eliminados pela fervura por 20 minutos? Não, também, né? Aqui, ó, fervura por 20 minutos, o Bacillus sobreviveu. Então, o gabarito alternativo AB era só interpretar ali aquela tabela e o enunciado que ele deu e dava para responder tranquilamente. Conseguiu entender? Eu espero que sim. Em Campos Limpos do Cerrado, sobressaem cerca de 25 milhões de cupinzeiros com até 2,5 metros de altura que podem se tornar iluminados nas noites de primavera. Isso ocorre pela bioluminescência, em larvas de uma espécie de vagalume que, após eclodirem seus ovos, cavam buracos no cupinzeiro onde passam a viver. Ao emitirem intensa luz esverdeada, as larvas atraem insetos alados, dos quais se alimentam. Entre as larvas do vagalume e os insetos alados, estabelece uma relação ecológica do quê? Cara, o enunciado foi claro. O que o enunciado falou para nós? O enunciado falou que as larvas, elas emitem luz, intensa luz esverdeada, isso atrai insetos alados, das quais se alimentam. Então, as larvas se alimentam desses insetos alados que elas atraem. Então, qual é a relação entre a larva e o inseto que ela está comendo? Predação, galera. Predação. Inquilinismo não, né? Inquilinismo seria a larva estar vivendo no cupinzeiro ali como um inquilino e tal. Pô, mutualismo, um ajudando o outro. A larva come o inseto alado, isso é uma ajuda mútua. Parasitismo não é um parasitismo, porque ela come, né? Não ela viver às custas, não está parasitando, ela está devorando, é um predador. Não é competição também, porque é uma relação alimentar aqui. A larva do vagalume mata e come os insetos alados que ela atrai com sua luz. Beleza? Relações ecológicas cai demais nas provas de biologia, principalmente no Enem. Então vale bem a pena você ficar atento aos diferentes tipos de relações ecológicas. Tranquilo? Conseguiu entender? Eu espero que sim. Bora para a próxima. Um estudo demonstrou que o bisfenol A, composto usado na fabricação de materiais plásticos, associado a uma longa lista de doenças, impediu a ação das desiodases, enzimas que atuam na transformação do hormônio T4 em T3. Esses hormônios são produzidos nas glândulas. Uma questão bem direta, né, cara? Ou a pessoa sabia ou não sabia. Não tem arrego. Hormônios T3 e T4 são dois hormônios que levam iodo na sua composição e são produzidos pela tireoide. São os hormônios mais famosos da tireoide. A tireoide produz T3, T4 e a calcitonina. T3 e T4 são hormônios que regulam o metabolismo. A pessoa não produz T3 e T4, vai ter hipotireoidismo, produz em excesso, vai ter hipertireoidismo. Cara, é fundamental que você conheça alguns hormônios que são principais e o T3 e T4 são alguns dos hormônios principais. Então temos a insulina, também é importante, o GH, enfim, o ADH. Tem vários hormônios importantes, mas certamente T3 e T4 estão na lista. Paratireoide produz paratormônio, pâncreas vai produzir insulina-glucagon, a suprarrenal vai produzir ali aldosterona, adrenalina, o cortisol, e a hipófise produz uma porrada de hormônio ali. Tá? Então vale a pena você estudar hormônios. Sistema endócrino cai bastante nas provas, tá? Tranquilinha essa questão, eu espero que você também tenha achado. Se não achou, eu espero que você tenha entendido pelo menos a resposta. Beleza? Bora para a próxima. Um agricultor, visando melhorar a vida útil dos vegetais que comercializa, optou por embalagens a vácuo. Esse procedimento impede a proliferação dos principais micro-organismos que participam da decomposição dos alimentos, prolongando o período de consumo dos vegetais. Esse tipo de embalagem impede a proliferação de micro-organismos por quê? Porque é uma embalagem a vácuo, velho. Você tira todo o ar, velho.
Ao tirar todo o ar, você tira o oxigênio, e a maior parte dos micro-organismos decompositores são aeróbios. Aeróbios, eles usam o oxigênio para fazer a decomposição. Por isso, o alimento vai durar muito mais, porque num ambiente sem oxigênio, esses micro-organismos não conseguem se reproduzir e decompor. Então, você está impedindo o contato com o oxigênio. Não tem a ver com manter temperatura, isso seria botar na geladeira, evitar a perda de nutriente, controlar o pH. Cara, evitar a perda de nutriente, até é importante que o oxigênio ele oxida muitas coisas, mas não tem nada a ver com impedir a proliferação de micro-organismos, né? Então, lembra, foca no enunciado, foca no comando que ele está pedindo. Beleza? Conseguiu entender por que o gabarito é a alternativa E? Achou tranquila? Eu espero que sim. Uma das principais vítimas do acelerado processo de deterioração causado pela poluição e pela pesca predatória nos oceanos são os recifes, que estão encontrando nas modernas impressoras 3D um poderoso aliado para sua recuperação. Cópias quase perfeitas de recifes produzidas em laboratório estão sendo colocadas no fundo dos mares para recompor o que foi destruído. As primeiras unidades estão submersas há quase um ano e já foram povoadas por peixes, algas e milhares de outras espécies marinhas que dependem dos recifes para se alimentar e procriar. Olha só que interessante. Essa nova técnica para a proliferação das algas é ecologicamente importante porque esses micro-organismos, então presta atenção, olha o comando, ele está falando sobre a proliferação de algas. É importante porque esses organismos, as algas, não está falando sobre os corais, tá? Isso é importante que falou no enunciado todo sobre corais, falou que prolifera peixe, tudo, mas agora ele está falando claramente sobre as algas. Tá? Por que é importante proliferar as algas? Porque elas são autótrofas, atuando como base da cadeia alimentar marinha? Com certeza, parou por aí. Esse é o nosso gabarito. As algas são seres autótrofos, fazem fotossíntese, e os seres autótrofos são base de cadeia alimentar. Eles é que produzem os compostos orgânicos que vão servir de alimento para consumidores primários, secundários, terciários e assim vai. Então tá aí o nosso gabarito. Claro que a gente vai ler as outras para descartar. Atuam como consumidores, possibilitando a continuidade alimentar? Não, as algas são produtoras, são autótrofas, não são consumidoras. C. Apresentam diferentes pigmentos, promovendo diversidades de cores nos recifes artificiais. Cara, o mais importante para o ambiente, para a ecologia, é o fato de deixar o ambiente coloridinho? É claro que não, né, cara? Grandes coisas, se for assim, bota tinta no que você botou impressora 3D ali, imprime colorido. Não tem nada a ver com isso. D. Produzem substâncias gelatinosas, mantendo a integridade dos ninhos existentes nos recifes. Cara, o que tem a ver a alga produzir substâncias gelatinosas e manter a integridade do ninho? Que ninho, velho? São decompositores de parte dos recifes artificiais, formando cavidades que servirão de ninhos para animais. Olha, as algas são decompositoras? Não, cara. As algas são produtoras, autótrofas. Então nós temos o gabarito alternativa A. Eu espero que você tenha tido clareza para responder essa, que você tenha entendido porque o gabarito é esse, né? Espero eu. Se você não entendeu qualquer uma das questões aqui, deixa um comentário aqui embaixo e eu posso te ajudar. A própria galera que está assistindo o vídeo também já vai respondendo, a galera vai um ajudando o outro. Beleza? Galera, e com isso a gente chega ao fim de mais uma correção de uma prova que a galera estuda tanto, tem tanta vontade de mandar bem. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido da correção. Vocês podem sugerir provas para corrigir, deixa comentário aqui embaixo. Ah, eu quero a Federal de Marte. Pode botar aí que eu vou atrás e corrijo aqui para vocês. E o objetivo é a gente deixar essa nossa playlist de resoluções de vestibular cada vez mais robusta. Pelo menos tentando fazer, não é uma promessa. Prometo que vou tentar colocar uma correção de prova diferente por semana. Olha só quantas provas, isso vai lá no final do ano, tá? Continue participando, se inscreve, deixa o joinha aí, comenta. Bons estudos, um grande abraço, tamo junto.